povo perece porque falta conhecimento. Então, eu vou tentar explicar aqui para você de uma forma bem didática, para que você entenda onde o ego nasceu. Vou explicar com calma. Então, se você realmente quer entender isso e parar de ser enganado, você acompanha os vídeos e vai aprender, tá bom? Por quê? Porque esse é um dos pontos mais importantes para você entender o básico, a raiz da queda do homem e o motivo pelo qual as pessoas são tão resistentes à mudança, mesmo elas dizendo que querem, mesmo quando elas pagam cursos caros, mentorias caras, dizendo que quer mudar. Tem uma resistência dentro delas e você vai entender agora. Antes da queda, antes de Adão e Eva comer o fruto, eles viviam lá no paraíso, de boa, tudo legal, em plena consciência espiritual, um com Deus. Então, a mente deles era direcionada pelo Espírito e a identidade era pura, era sem medo, eles não tinham a sensação de culpa, de impotência. Eles não tinham a necessidade de ficar provando nada pra ninguém. Só que veio o quê? A serpente. E aí ela entra em cena e fala o quê? Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Tá lá em Gênesis 3:5. Toda essa história ela tá lá em Gênesis, tá? Então, ela planta ali o vírusinho do ego, digamos assim. O que o diabo fez não foi oferecer um fruto em si. Ele ofereceu uma ideia. A ideia de que o homem poderia existir independente de Deus. De que ele poderia ser como Deus, mas sem Deus. Entendeu? Eu acho que até aqui você entendeu, né? E o que aconteceu? O cérebro, ele funcionava em perfeita harmonia ali. Corpo, alma e espírito, tudo sincronizado, bonitinho. Só que com a queda, com o pecado, se desconectou da fonte. E quem é a fonte? Deixa aí nos comentários se você sabe quem é a fonte. Então, foi a partir desse momento que a consciência espiritual se quebrou. E aí, no lugar dessa consciência e plenitude espiritual, nasceu o ego, que é o quê? A consciência separada de Deus, que vive com medo, que se sente ameaçado, que se sente injustiçado, que se sente traído, que vive sempre na defesa e tentando sempre ter o controle. Tem uma parte que diz assim, e Adão percebeu que estava nu. Quando Adão percebeu que ele estava nu, ele sentiu vergonha. A vergonha, ele é o primeiro sintoma da separação. Até porque, antes daquele momento, ele nunca tinha sentido isso. Ele não tinha medo de ser visto. Ele nem sabia que estava nu. Só que, depois da queda, sem a presença do Espírito como o centro dele, ele começou a se ver pela sensação de falta. Estou nu, está me faltando roupas, alguma coisa para eu me cobrir. E aí, o que o ego faz diante dessa falta? Ele cria uma defesa. Quando Deus vem lá e pergunta assim, Adão, onde você está? Deus não está falando de questão geográfica, Deus está falando de consciência. Por quê? Porque Adão não estava mais onde ele costumava estar, no lugar da comunhão. Ele estava escondido, tentando justificar o que ele tinha feito. Ele fala bem assim, ó. Ó Deus, a mulher que tu me deste me fez comer do fruto. Ou seja, ele transferiu a responsabilidade para Deus. Ou seja, Deus é o seguinte, eu não pedi uma mulher, tu que me deu uma mulher, entendeu? Então a culpa é tua. Parece semelhante com alguma coisa assim para você? Adão não pede perdão, não reconhece, não se rende. O ego ali, ele tinha acabado de nascer, mas ele já estava operando ali, ó, 100%, com força total. E qual é o mecanismo principal dele? Culpa, defesa,
justificativa. Por que que o ego faz isso? Porque o ego odeia estar errado. Mesmo que ele esteja errado, ele não admite, ele não suporta a sensação de erro. Então, ele precisa culpar alguém. O que que Adão fez? Ó Deus, a mulher que tu me deste, me deu para comer do fruto e eu comi. Se a culpa não é sua, é dela. Culpa. Então, quando eu transfiro a culpa para fora, eu estou me defendendo. Quando eu pego e internalizo a culpa, eu estou me autodestruindo. E Adão escolheu o quê? O primeiro caminho, culpar o outro. Por que que ele culpou? Para ele não sentir vergonha pelo que ele fez. Só que, quando ele fez isso, ele se afastou ainda mais da presença de Deus. Vamos, gente, eu sei que vocês são bem inteligentes. Escreva aqui nos comentários o que que Adão deveria ter feito para simplesmente resolver isso.